Estamos começando o terceiro bloco da entrevista, essa entrevista preciosíssima, saborosa como um bom vinho, com a Daniele da Silveira. Daniele, você trouxe aqui 2 taças, eu estou aqui pensando se uma delas é para mim. Claro. Eu estou pensando que seja. Falar de vinho sem poder degustar um vinho não dá, né? Então, você vai fazer, então, por favor, de mostrar para a gente como é que se faz para abrir com sabedoria, com classe, uma garrafa de um bom vinho. Olha, normalmente, tá? Eu sempre recomendo cortar a cápsula aqui, nessa marquinha que tem logo abaixo aqui do gargalo. Se tem uma marquinha, eu recomendo sempre cortar aqui embaixo, porque normalmente a cápsula ela é utilizada chumbo na composição. E esse chumbo não é interessante quando entra em contato com o vinho, tá? Então se você corta muito aqui, às vezes fica até uma beiradinha assim sobrando, então na hora que você vai servir o vinho na taça, esse chumbo ele entra em contato e não é interessante. Então eu sempre recomendo. Olha, se eu tivesse num restaurante, o ideal, aí já é uma dica para o garçom que trabalha com vinho, não é você girar a garrafa, tá? O ideal é você faz esse movimento. Depois você vem aqui atrás e corta aqui. Mas a gente não está num restaurante, estamos aqui, tá, entre amigos, ou até mesmo, no caso, o apreciador. Como o apreciador pode abrir o seu vinho? Então ele vai precisar ficar pensando, né, no rótulo e se ele vai abrir o vinho de uma forma mais prática. Então você passa essa parte cortante do saca-rolhas, né? Eu costumo fazer um cortezinho aqui, assim, na vertical, e depois eu tiro a cápsula. Tá? Aí vamos passar para a parte de sacar a rolha. Pego a espiral, posiciono no meio da rolha e dou uma giradinha, tá, rápida, e ponho um pouquinho de pressão. Essa mesa está um pouquinho baixa, mas normalmente o ideal é fazer isso numa mesa um pouquinho mais alta. E a tela, como está balançando um pouquinho, se quiser. Realmente um pouquinho baixo. Pronto. Esse meu saca-rolhas, ele tem dois estágios. É um saca-rolhas que ele é próprio mesmo para o profissional. Ele é prático, né? Você consegue colocar ele no bolso sem fazer muito volume. Imagina, um garçom não vai trabalhar com aquele saca-rolhas aquele que é que tem aquelas duas, né? Perninhas, né? Então aquele lá não cabe. Tem vários tipos de saca-rolhas hoje no mercado. Alguns você realmente não precisa fazer nenhuma força de fato. Mas esse é o saca-rolhas mais utilizado no mercado do vinho, né, pelos profissionais. Aí pronto, sacamos a rolha. Sentir o cheiro da rolha, o aroma da rolha, é algo interessante, porém só realmente os profissionais conseguem, né, identificar algum defeito. Então, a melhor coisa... Podemos servir? Podemos servir. A melhor coisa é você ver o vinho mesmo, para ver como está a sua coloração. Por favor. Há uma maneira de segurar a taça. Isso é uma etiqueta que nós temos que aprender, para que a gente não passe vergonha quando a gente for tomar o jantar lá com a rainha da Inglaterra. Então, segurar a taça tem uma técnica, é isso daí?
Sempre aqui na haste, tá? Nunca no bojo da taça. O porquê? Porque a nossa mão tem calor e a gente vai acabar esquentando o vinho além do normal, além do que é aconselhável, tá? Degustar. Então, sempre na haste, ou então aqui no pezinho da haste, mas pode ser aqui tá ótimo. Pois é, um tintim aqui. Saúde. Agora, saúde. Você... Só um minutinho, nós temos que beber um gole. Ah, é primeiro? Não pode brindar sem... Ah, sim. Nós temos que brindar, e senão não dá sorte. Então tá bom. Daniele, a gente vê no cinema, o camarada que entende do vinho, ele faz um ritual, e olfato, e dá uma balançadinha no vinho. Isso aí faz parte ou é simplesmente coisa de cinema? Faz parte, sim. Depende, né? Porque tudo em excesso também, aí você vira, não é o enófilo, vira o enochato. Porque, né, você não vai ficar ali numa mesa, num restaurante com a sua família, ou de repente você tá ali com a sua noiva, sua esposa, ou ao contrário, você tá com seu esposo, né? Porque hoje em dia as mulheres também estão muito inseridas aí, né, nesse universo. Você não vai ficar ali girando o vinho horas e horas, né? Nossa, flores do campo da região da Provença, olha, eu sinto aqui, lembrei a minha infância, né? Então, a gente não, tudo tem, vamos pelo caminho do meio, que é sempre mais sábio, né? Então, o que acontece? Isso são algumas dicas, tá? Para que a gente não seja enganado. Beba um vinho realmente, que o vinho tem que estar correto. Depois, se ele vai ser bom, aí já é outra história. Primeiramente, ele tem que estar correto. E como que se avalia um vinho correto? Cor, por isso que a primeira análise é a visual. Então a gente vai olhar a cor do vinho. Esse vinho é um vinho tinto, então ele tem que ter coloração rubi, violeta, né? De repente eu abro um vinho tinto e ele está alaranjado. Essa cor já não é interessante. Isso significa que ele está extremamente oxidado. Então não é um vinho que a gente vai degustar, né? Já passou. Existem outras dicas, como por exemplo, o vinho que está opaco, normalmente também ele denota vinho oxidado. Todo vinho oxida, tá? Esse é um processo natural quando ele entra em contato com oxigênio. Então o nosso vinho que ele está oxidando já, ele está em processo de oxidação. Porém, esse processo de oxidação ele leva um bom tempo. Quando você abre o vinho e coloca na geladeira, ele vai ter uma durabilidade ali, porque ele começou a entrar em contato com oxigênio. Durabilidade de quanto? Olha, se você deixar ele na rolha, com 2 dias ele já perdeu uns 30% do que ele é. 4 dias, uns 50%. E aí vai. Só que aí é uma conta que eu estou falando, não é uma matemática como 1 mais 1 é 2. Tá? Não é uma matemática, não é uma conta precisa, porque o vinho é muito complexo. Tudo vai depender de qual vinho é. Quanto melhor o vinho, você abre, mais resistência ele vai ter. Se o vinho é um vinho inferior, eu costumo falar assim, quando o vinho é bom, a gente abre ele, os aromas vão se revelando. Na conversa a gente vai sentindo os aromas, o vinho vai se abrindo e cada vez ele vai ficando melhor, né? Quando o vinho não é muito bom, você vai abrindo, os aromas vão sumindo e ele vai ficando cada vez pior. Quanto aos vinhos, eu chego no supermercado, como eu falei no final do segundo bloco, e vou comprar um vinho. E a gente olha, são inúmeros, né? São inúmeras as marcas. E também as especificações, Cabernet, quais são elas? Tudo em francês, é o que parece. Parece que a língua francesa predomina nessas especificações dos tipos de vinho. Na verdade, é que essas castas, né, castas são uvas, né? Essas uvas, elas, as que estão com o nome francês é porque elas são de origem francesa.
Então, elas são cultivadas. Ah, mas o vinho é um vinho nacional. Como assim? A casta francesa. É porque simplesmente essa muda veio, ela foi importada. Então, hoje aqui no Brasil nós temos um cultivo muito grande de uvas importadas, né? De uvas que nós chamamos que é da espécie Vitis vinifera. Então, as Vitis vinifera é o tipo de uva, é a espécie ideal para se produzir vinho. Vinho fino, por isso que no rótulo você vai ver vinho fino e alguns rótulos estão descrito vinho de mesa. Então, essa é a diferença. O vinho fino, ele é elaborado com as uvas Vitis viníferas, que são espécies europeias, todas. Não existe Vitis vinífera de origem nacional. Ou, digamos assim, falando de uvas americanas, América do Sul, América do Norte, não existe em nenhum dos continentes americanos Vitis viníferas. Então, nós importamos a muda e fazemos um enxerto, né, por causa do nosso solo, porque essa uva ela é muito sensível às pragas. Então, é feito um porta-enxerto, né, não só aqui no Brasil, mas isso também no resto do mundo. É feito um porta-enxerto com uvas de espécie americana, que nós chamamos de Vitis labrusca. Então, a Vitis labrusca, ela é resistente à praga. Então, eles fazem o enxerto e aí planta, e aí você tem o pé da Vitis labrusca, que é a uva americana, e o caule ali vai crescer da Vitis vinífera. Isso não fica uma uva híbrida ou não? Não. Não é. Depende, né? Porque na verdade você não é uma uva híbrida. Vamos, né? Não tem como falar depende. Vamos sim ou não. Não é uma uva híbrida. Porque o que vai realmente prevalecer é o que foi enxertado, né? Que no caso pode ser um Cabernet, um Merlot, um Carmenère. Então as características elas não mudam da uva. Tá? Não acontece essa mistura, não. Daniele, uma curiosidade. Posso só complementar um assunto que a gente acabou... esse mundo ele eu falei, é muita coisa, né? Nós teríamos que fazer aqui uns 10 blocos para eu falar muito pouco. Na análise do vinho, né, a visual, normalmente quando o pessoal olha, é para identificar a coloração se está certo. Na análise olfativa, você também consegue, né, é importante, porque quando você sente o aroma do vinho, o vinho não pode ter aroma de uva. Né? Isso é uma característica de vinhos de mesa. Então, os vinhos finos, ele tem que ter aromas, nós chamamos de aromas secundários, que são aromas de frutas vermelhas, frutas escuras, de especiarias, porque nesse processo bioquímico, quando é feito o vinho, né, na fermentação, o mosto, né, ele vai adquirir novas gamas de aromas. Aromas primários, aroma de uva. Só nos vinhos de mesa, que são os vinhos feitos com as uvas americanas, as uvas labruscas, que são as uvas que nós temos aqui de origem nacional. Vinho fino, aromas secundários ou terciários, que aí já entra uma outra história que de repente vai ficar para um outro papo. Depois, a terceira análise é a parte mais chata, é quando a gente degusta mesmo o vinho. Normalmente essa parte eu falo que é a parte mais chata. E nós sommeliers temos que fazer, né? Essa parte aí chata da história. Brincadeira. Nessa terceira análise é muito importante, porque na boca você também vai poder avaliar a qualidade do vinho. Se ele está equilibrado, de álcool, de acidez. Então, o que é um vinho bom? É um vinho equilibrado. Um vinho que não sobra álcool, que não sobra acidez, ou que não falta acidez. A acidez ela é a vida do vinho. A acidez ela dá vivacidade para o vinho. Então, a uva tem que ser colhida no momento certo para que para que você consiga ter na uva a acidez adequada para a vinificação. Então, quando você colhe na hora errada, você pode faltar acidez ou sobrar. Aí você vai ter um vinho muito ácido.
Então todos esses aspectos são importantes. Mas seria isso com relação à análise do vinho. Então por isso que as pessoas, normalmente, quando pegam o vinho, elas olham a cor, depois elas sentem o aroma e degusta, e às vezes coloca o vinho um pouquinho na boca, gira ele pela boca todinha, para depois engolir. Quando você faz esse movimento com a taça, você está airando o vinho. E aí você está desprendendo aqui os aromas, os sabores do vinho. Eles se soltam com mais facilidade. Então é esse o motivo de girar. Nós estamos indo longe no terceiro bloco, mas nós temos ainda pelo menos duas perguntas. Uma curiosidade, porque é uma coisa que se diz costumeiramente, que o vinho quanto mais velho é melhor. Isso é uma verdade ou é apenas uma coisa que se diz, um mito? É um mito. Não é verdade? Não é verdade. Quer dizer, se eu guardar um vinho por 20 anos, ele fica uma porcaria, é isso ou não? Depende do vinho. 95%, hoje eu acho que até mais, né? Cerca de 97% dos vinhos no mundo são feitos para serem consumidos jovens. O que é um vinho jovem? Vinho com até 5, 6 anos de idade, numa estadar em uns 10 anos de idade. Os outros, 3, 4%, aí sim, esses são de guarda. Esse é aquele que eu falei que você pode guardar para o seu bisneto, tataraneto, que eles vão agradecer muito. E a pergunta final, eu lamento que seja a pergunta final, porque a entrevista é muito legal, muito interessante, para mim um aprendizado e acho que para a maioria dos internautas. O pobre mortal, aquele coitado que precisa comprar um vinho para impressionar a namorada, né? Aquele vinho legal para convidar a namorada para jantar, em casa uma pizza legal, etc. Ele fica tonto diante da prateleira no supermercado. Como é que vai agir esse coitadinho quando ele chegar no supermercado e procurar um vinho? Olha, eu sempre essa é uma pergunta muito interessante. Primeiramente, ele precisa, é uma ocasião especial, é um jantar, o que eles vão comer, né? De repente já está definido, o prato vai ser um peixe, ótimo, você já vai eliminar os tintos. Vamos pensar nos brancos tranquilos ou nos brancos espumosos, que são os espumantes. Então isso você vai por eliminação. Se o prato é uma carne vermelha, então você já elimina os brancos, você vai para os tintos. Existem algumas técnicas, né, de enogastronomia, e isso você pode até acessar pela própria internet, você consegue ter muitas dicas em alguns sites, inclusive no da minha empresa. Eu ia falar sobre isso. Seria para o encerramento do nossa entrevista. Do nosso, já estou falando do nosso, já estou me sentindo dona do programa. Brincadeira. Mas, enfim, essa técnica por eliminação é interessante. Ah, mas eu não sei se eu vou jantar, eu quero só levar o vinho, eu quero presentear o pai da minha noiva, né? Eu quero chegar com um vinho, que muitas pessoas gostam, né? De fazer uma visita e levar algo. E o vinho sempre é interessante, a não ser quando a pessoa realmente não bebe, né? Então aí acaba complicando mais na escolha. Mas aí tem um outro fator importante, preço. Quanto eu quero pagar no vinho? Normalmente as pessoas têm isso em mente, né? Então, dentro do que ela quer pagar, é legal você se perguntar o que eu gosto, né? Eu gosto de um vinho mais leve, eu gosto de um vinho mais estruturado, mais encorpado. Peça ajuda para quem está no local, o profissional, né? Ele, com certeza, ele vai conseguir, né, aconselhar o vinho ideal. Mas, normalmente, eu sempre falo, o negócio é você ir comprar um vinho e já saber mais ou menos o que você vai comer, para que você não erre, né? Se de repente o prato é um peixe, não adianta eu querer levar um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon vai deixar um sabor metalizado na boca, porque tinto encorpado com tanino. Tanino é uma substância que tem nos vinhos, nos tintos, que tem em muita quantidade, nos brancos muito pouco, quase nada. O tanino, quando ele
é harmonizado com o peixe, ele propicia um sabor metalizado na boca. Então isso não é uma coisa boa, né? Então normalmente seria isso. A dica é prestar atenção na safra, porque, como eu falei, 95, 97% dos vinhos são feitos para serem consumidos jovens e às vezes tem uma promoção lá maravilhosa, mas o vinho ele já está passado. Então, se nós estamos em 2013, eu não vou arriscar levar um vinho 2005, 2006, a não ser que ele esteja acima de 70, 80 reais. Aí você já consegue pegar um vinho, de repente uma safra 2005, se ele estiver acima de 80 reais, uma safra 2005 não é tão arriscada. Mas se o preço for entre 30, 40 reais, 50 reais, ficam os vinhos 2010, 2009, não passando muito disso. Bom, agora, no encerramento dessa entrevista extraordinária, muito interessante, a Daniele vai falar da sua profissão e como ela vai fazer para chegar até nós, pobres mortais. Vai ter um site, já tem um site, e ela vai falar sobre isso. A Enovirtua, ela nasceu de uma junção de ideias minha, né, de meu sócio, Luiz Cláudio. O ano passado, nós conversando, bebendo um vinho, eu falei para ele que tinha a intenção de trazer uma associação para cá, né, uma associação de vinhos, para poder realmente difundir a cultura do vinho aqui na região. E aí ele falou para mim, que tal a gente fazer isso de forma sem barreiras, virtual, né? Online, atingir o mundo, não só aqui, né, o Vale do Paraíba. Eu falei, boa ideia. Aí juntamos, né, as nossas ideias e aí nasceu a Enovirtua. Enovirtua é um portal de vinhos, tá? Vai entrar no ar agora nos próximos 60 dias, provavelmente em agosto, e aonde o internauta vai poder apreciar ali uma série de informações acerca desse mundo fantástico. Vamos ter cursos de vinho, né, online, assessoria para confrarias, quem quer agora começar a se reunir com os amigos de forma um pouco mais didática, vai ter a nossa assessoria, né, através do portal. Vamos ter ali fórum para as pessoas entrarem e conversar sobre vinhos. Então você vai poder entrar na sala, né, de bate-papo e conversar com pessoas do Brasil inteiro sobre vinho. Bacana isso, não é? E vamos ter uma série de serviços, né? E o endereço, posso falar? Pode, claro, deve. É o www.enovirtua.com. Mas em breve, tá? A partir de agosto vai estar no ar. Nós estamos encerrando a entrevista. Para a Daniele, a oportunidade de dizer suas palavras de encerramento da entrevista que nós estamos fazendo, prometendo que ela vai voltar aqui numa outra oportunidade. Nossa, mas vai ser um grande prazer voltar. Eu agradeço, né, o convite, né, do Diário. Para mim é sempre muito prazeroso falar de vinho, falar desse universo fantástico e eu espero com certeza poder voltar em breve para a gente falar um pouco mais, né, desse universo apaixonante, não é? Sem dúvida. Aos internautas, saúde.